Olá, eu sou a professora Lídia e hoje na terceira aula da terceira série do ensino médio nós vamos estudar os processos de transferência de calor. Esses processos que são três, chamados de condução, convecção e radiação. Só para lembrar que essa aula faz parte daquele grupo de aulas de revisão lá do segundo ano ou da segunda série do ensino médio. Então, para iniciar, para falar dos processos de transferência de calor, primeiro você tem que entender como se dá esse processo de transferência de calor. Se você não viu as aulas anteriores, aproveite para ver. Mas, dando uma resumida breve nesses processos, trazendo os principais pontos, eu consigo explicar para vocês através dessas duas figuras. Então, imagina aí, analisa a figura da imagem superior, que ela está mostrando essa transferência de calor, ou calor em si, realmente, porque a ideia de calor tem a ver com esse trânsito. E quando que vai haver isso? Primeiro, se tu verificar, tem um T que está no cubo da cor vermelha, no quadrado, e também tem um T menor, T' menor que T, e ele vai estar na cor azul. E aí o calor indo na seta apontando para o azul. O que significa isso? É que se tem um corpo com uma temperatura maior, ele vai transferir calor para um corpo que tem uma temperatura maior. Então, o que está dizendo aí é que T', ou seja, o azul, tem uma temperatura menor de que o vermelho. E é por isso que a seta está apontando para o azul. Sempre o maior cede calor para o maior. Isso vai ocorrer sempre. E na parte de baixo, a gente tem a explicação final desse processo de transferência. Então, se tu analisar primeiro na imagem inferior, a gente tem 100 graus Celsius, que está transferindo para zero. Obviamente que o 100 ele é maior do que zero, então o maior vai ceder calor para o menor. Agora, até que ponto isso vai ocorrer? Ou seja, quando que acaba ou quando para de transferir? É preciso de alguma coisa? Já que para transferir tem uma condição, e essa condição é diferença de temperatura, também tem um momento em que realmente vai parar de transferir, e esse momento é chamado de equilíbrio térmico. Ou seja, uma situação, na verdade, em que os corpos, os dois ali, vão estar em equilíbrio térmico. E quando que isso vai ocorrer? Aí você olha na parte inferior, mais uma vez, da figura inferior, você vai ver que tem 50 graus e também 50 graus, independentemente da unidade aí para a temperatura. Mas tem 50 graus, ou seja, tem o mesmo valor para a temperatura. E se ambos estão em mesmo valor, então a gente vai chamar isso de equilíbrio. Então, a gente já viu que vai transferir e vai transferir até chegar ao equilíbrio. Agora, como? Aí vamos um pouquinho mais para frente. Só uma última condição para entrar nos processos. Para que haja esse processo de troca e de transferência de calor, é necessário que esses corpos estejam em contato entre si ou percebam a presença um do outro. E como é que um corpo, então, percebe a presença um do outro? Por exemplo, se eles estiverem próximos. Se eles estiverem próximos, as diferenças de temperaturas vai fazer com que um perceba a presença do outro, eles vão trocar calor entre si. Quando não vai ocorrer isso? Quando um não percebe a presença do outro. E uma forma de perceber isso, apesar de ter um corpo próximo, por exemplo, isso pode ocorrer quando se isola um corpo de um outro. E aí, nesse caso, eles não têm como trocar calor entre si porque eles vão estar isolados, então não permite a troca. Por exemplo, um isopor. Então, o que vai acontecer? Vai ter um material ali, está fechado, independentemente da temperatura, no caso, ele é para, geralmente, gosta de material com temperaturas menores, mas o que vai ocorrer é que ele não permite a troca de calor do meio interno para o meio externo, então não vamos ter processo de transferência. Então, na figura a gente tem esses dois cubos que estão dentro desse sistema aí, ou desse cubo maior, eles estão trocando calor entre si, mas não estão trocando calor com o que está fora. Isso porque esse cubo de fora é um sistema termicamente isolado. É o que acontece, por exemplo, com a garrafa térmica. Ela deve conservar o calor ali, ela não permite a troca do material que tem uma determinada temperatura, que está no interior, com a temperatura ambiente ali. Por isso que o nome é chamado de térmica, ela não deixa com que passe ou haja essa troca e transferência. Mas quais são esses processos mesmo? Nessa figura aí mostra os três processos de transferência de calor. Tem três processos diferentes. O primeiro deles é chamado de condução, o segundo convecção e o terceiro radiação. Todos os três estão nessa figura, mas eu vou explicar para vocês separadamente, depois a gente volta na figura para ver onde que está cada coisa e já sabendo da explicação, ver se realmente faz sentido. Então vamos a o primeiro processo, aí que ele é chamado de condução. Como o próprio
o próprio nome diz, ele precisa ser conduzido. E nesse caso, para ele ser conduzido, vai ter que ter contato direto da fonte de calor com o outro material que vai receber esse calor. Ele vai sair, quando ele sai de algum lugar, a gente chama isso de fonte, para um outro local onde ele vai. Então, na figura está mostrando, no caso, a mão de uma pessoa que está segurando uma barra. No caso, pode ser metálica ou não, mas está segurando uma barra, digamos que seja metálica, está levada ao fogo ali. Então, vai receber o calor e ele vai sendo transferido para outra parte. Essa energia térmica vai sendo transferida para as outras partes desse material. Vai ocorrer basicamente em sólidos, é mais estudado em sólidos. E essa energia térmica, que é aquela energia relacionada ao aquecimento, ou seja, o aumento de temperatura ou a diminuição mesmo, é a energia do calor. Ela vai ser transferida através dos átomos e das moléculas de um sólido que estarão vibrando ali quando aquecidos, estarão excitados ali, e por isso transferindo o calor de um átomo para o outro ou de uma molécula para outra na rede cristalina desse material sólido ali. E tem mais um ponto interessante desses materiais sólidos, que é o que vai diferenciar um material metálico, por exemplo, de um material não metálico. No caso do material metálico, o que vai ter de diferente nele, ou nesse sólido metálico? É que além de um átomo ou uma molécula transmitir calor já por contato para a molécula, digamos, que está ao lado, ou que está nessa rede cristalina, além disso, ele tem uma coisa chamada de elétrons livres, que é esses elétrons que não estão tão presos ao núcleo atômico, eles têm uma facilidade maior, digamos assim, de se deslocar. Então é por isso que ele é um excelente condutor de calor, os metais, porque ele tanto vai transmitir de um átomo para outro na rede cristalina, quanto os elétrons livres ali também vão conduzir calor com facilidade, ou transferir. O segundo processo é chamado de convecção. Esse daí vai ocorrer principalmente nos fluidos, basicamente nos fluidos. E quem são esses fluidos? A gente pode dizer que são aqueles corpos que não têm forma própria. Eu trouxe como exemplo aí o ar e a água, mas tem também os gases, materiais líquidos, enfim, esses corpos que não têm forma própria a gente vai chamar de fluido, e é neles onde ocorre o processo de convecção. Como que se dá esse processo de convecção? Nesse caso, ele vai se dar por diferença de densidade. Lembrando que a densidade é aquela distribuição da matéria numa área ou num volume. Aí você sabe que corpos podem ter o mesmo volume, mas, por exemplo, ter densidade diferente. Isso vai ter a ver com a distribuição da massa nele. Então, o que acontece? Quando o material é mais denso, ele tende a descer, e quando ele é menos denso, ele tende a ficar na parte superior, porque o mais denso ele tende a descer por conta de uma força que a gente já estudou nas aulas anteriores. Se você não viu, pode acessar a plataforma Eduque também para procurar esse tema. Mas o que acontece? Ele vai descer por conta dessa força de empuxo. É uma força que tem a ver com a gravidade também. Esse processo de sobe e desce devido à diferença de densidade é o que a gente vai chamar então de convecção ou correntes de convecção. Se tu olhar na figura, acontece numa panela que está com água, um recipiente com água, e também acontece, por exemplo, numa sala que o ar-condicionado esteja ligado. O que acontece é que o ar que sai do ar-condicionado gelado, ele vai esfriar a parte de cima, e aí como a parte de temperatura menor é mais densa, ela desce. E como essa massa está descendo, a outra é empurrada para cima. Então você tem uma corrente, um sobe e desce ali, um sobe e desce devido à diferença de densidade ocasionado pela diferença de temperatura. Esse sobe e desce é o que a gente chama de convecção. No líquido é a mesma coisa. Aqueceu a massa de água, na segunda imagem aí que está embaixo, como ela está mais quente, então a densidade é menor e a parte de baixo vai empurrar ela para cima, ou a parte superior tende a descer, porque vai ter uma densidade maior, e empurrar essa parte que tem uma densidade menor, que está mais aquecida, para cima. Vai ficar esse sobe e desce, na medida que aqueça todo o líquido ou todo o material. Isso são as correntes de convecção. E por fim, a gente tem a radiação. A radiação ela também tem característica bem importante, que ela vai ocorrer ali por meio das ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, como você já estudou também no segundo ano, ela tem uma característica muito importante, porque elas conseguem se propagar também no vácuo. Elas não precisam de um meio
para se propagarem. É por isso que o calor que sai do Sol, ele consegue chegar até aqui na Terra, porque ele é uma onda eletromagnética, então ela não precisa de um meio para se propagar. E aí tem vários fatores que vão influenciar na forma em que esses materiais recebem esse calor por radiação. No caso, a cor, a composição química, os níveis de energia vão influenciar nessa capacidade de absorção de energia térmica por meio da radiação. Isso vai mudar de material para material por conta dessas características. Então a gente analisa ali uma pessoa que está recebendo calor que vem do Sol, inclusive as roupas dela, se verificar tem cores diferentes, então já a sensação térmica, por exemplo, da calça dele é diferente na sensação térmica da blusa, por conta da cor, e vai influenciar também nessa sensação ali devido à energia térmica que ele recebeu por radiação. E radiação é o nome que se dá ao processo pelo qual ocorre a radiação. Eu trouxe uma aplicação para a gente finalizar e essa aplicação você pode verificar que não tem contato. Se não tem contato, não pode ser condução. Não está ocorrendo no fluido, apesar de ter um material ali para ocorrer essa medida de temperatura, não precisa criar essa corrente de convecção por diferença de densidade. Então a densidade aí não vai interferir, então não pode ser convecção. Então sobra uma aplicação da radiação. O que acontece? O nosso corpo ele já tem uma temperatura corporal e quando se aponta, né, nesse caso, o medidor, ele vai, digamos que, receber o calor que está vindo do corpo da pessoa ali por irradiação, por radiação. E por conta disso ele vai atribuir um valor a esse calor que ele está recebendo. É o que está acontecendo bastante agora por conta das medidas preventivas para contatos, somente os contatos necessários por conta da pandemia do coronavírus. Vamos analisar uma questão para finalizar nossa aula sobre esses processos de transferência de calor. Eu trouxe três pontos para a gente analisar e eles vão se referir a esses processos. Analisemos o primeiro, diz assim: a transferência de calor de um corpo para outro vai ocorrer em virtude da diferença de temperatura entre eles. A 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que acontece apenas nos sólidos. 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio para se propagar. E aí a questão quer saber qual ou quais dessas opções estão corretas. Então a primeira ele tem a ver com o processo em si e não com uma especificação de qual é dos processos. Ele está dizendo que para ocorrer essa transferência, ela vai ocorrer em virtude de diferenças de temperatura. Se tu analisar isso, a gente viu bem no início da aula que é realmente uma condição necessária, independentemente do processo, tem que ter essa condição, diferença de temperatura. Opção 2, está dizendo que a convecção ela vai ocorrer nos sólidos, e aí no caso distancia-se do que a gente viu, porque quem ocorre lá nos sólidos é a condução. A convecção são nos fluidos, então essa opção não é verdadeira. E o terceiro diz que o processo por irradiação não precisa de um meio material para se propagar. Isso é uma verdade porque ele ocorre por ondas eletromagnéticas e elas se propagam tranquilamente no vácuo. Então a gente vai ficar com a opção D, que é a opção 1 e 3, são as corretas. Nós encerramos por aqui a nossa aula sobre processos de transferência de calor, sendo eles condução, convecção e radiação. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a material, questões sobre esse conteúdo e outros também. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!